Objeção são argumentos em desfavor, em contrário a uma tese ou teoria. São ideias contrárias a outras ideias. Objeção à reencarnação são os argumentos ou ideias que se contrapõem à doutrina da reencarnação. Refutação vem do latim refutatio, significa contestação, demonstração de que o afirmado pelo adversário é falso. Refutar vem do latim refutare, significa contestar, demonstrar a falsidade das afirmações, alegações do adversário, contradizer com argumentos. Atenção, meus amigos e amigas, você que assiste o Trilha da Reencarnação. Neste vídeo, vou apresentar objeções à reencarnação e as devidas refutações destas objeções. Este vídeo será dividido em duas partes. Na primeira, vou apresentar aquelas objeções muito conhecidas. Estão aí pela internet, você provavelmente já viu um pastor falar, ou na igreja, ou num bate-papo com amigos. São objeções conhecidas, mas muito interessantes, e há devida refutação feita por mim até onde vai o meu entendimento de reencarnação. Neste primeiro vídeo, vou apresentar 10 objeções católico, protestante, evangélicas que você talvez já viu o seu pastor falar ou fazer, bem como as 10 refutações feitas por mim dentro da minha linha de entendimento da reencarnação, tomando como base o Espiritismo, a doutrina espírita. Jesus disse aos discípulos, abre aspas, digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João Batista. Mateus 17:13. Os espíritas acreditam que estas palavras de Jesus é a confirmação bíblica da reencarnação. Todavia, João Batista não podia ser Elias, como afirmam os espíritas, pelas seguintes razões. Primeiro, a profecia de Malaquias, que diz: Elias viria cumprir um importante ministério antes do grande e terrível dia do Senhor. Isto tem a ver com o ministério de ambos, e não com reencarnação. A mensagem do anjo Gabriel, anunciando a Zacarias que ele será pai de um menino, a quem dará o nome de João, e nascerá com o espírito e poder de Elias. Assim, João Batista não era a reencarnação de Elias, como acreditam os espíritas. Ele estava em espírito e poder, em ministério, e não em reencarnação. Refutação. João Batista era de fato a reencarnação de Elias. Senão Jesus não teria falado. Jesus era divino e não iria se enganar e falar algo que não fosse verdadeiro. Ele reconhecia e via em João Batista o tão esperado Elias como precursor do Messias, bem como, certamente, os discípulos não teriam chegado à mesma conclusão. Falando de João Batista aos seus discípulos, Jesus disse de modo muito claro, abre aspas, se o queres reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11, 14, 15. Vejam que Jesus foi muito claro. Ele não disse que João Batista estava em espírito
em poder, tampouco em ministério. Ele foi enfático, afirmou convictamente: João Batista é o próprio Elias. Quem quiser ouvir, e ouçam. Se João Batista tinha vivido há 900 anos antes de Cristo, e os discípulos não questionaram, não puseram em dúvida, é porque, de fato, João Batista era Elias. Se não fosse, Jesus não teria afirmado. Mas então surge um segundo questionamento, uma segunda objeção. Mas João Batista não podia ser Elias, porque ele mesmo negou isso veementemente. Esta é uma das questões mais colocadas por aqueles que discordam da reencarnação e querem negar que João Batista fosse a reencarnação de Elias. De fato, ele negou ser Elias. Mas por que João Batista negou ser Elias? Obviamente que ele só podia negar. Quando reencarnado, o espírito não se lembra de suas vidas passadas. É necessário que esqueçamos as nossas vidas pretéritas, pois a lembrança das vidas passadas traria grandes prejuízos, perturbaria o espírito na vida atual. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado. Como não é possível saber o futuro, é necessário que ele esqueça também o passado. Mas vejam que João Batista também negou ser profeta. Todavia, Jesus afirmou que, nascido de mulher, nunca houvera um profeta maior. Outro questionamento feito pelos antagonistas da reencarnação é de que Elias jamais desencarnou, mas ressuscitou. Se Elias ressuscitou, como poderia ser ele João Batista? Mas ressuscitou como? A Bíblia fala que Elias jamais desencarnou e ressuscitou. Veja, abre aspas, ora, enquanto Elias e Eliseu seguiam pela estrada conversando, de repente apareceu um carro de fogo, com cavalos também de fogo, separando-os um do outro, e Elias subiu para o céu num turbilhão, segundo o livro de Reis 11. Desta maneira, Elias jamais poderia ter ressuscitado. Podemos entender essa afirmação como absolutamente mitológica, visto que muitos relatos bíblicos carecem de uma fundamentação lógica para sustentar tal afirmação. Mas a Bíblia também afirma ser impossível a carne ou corpo físico herdar o reino do céu. Se não, vejamos, abre aspas, os vivos serão transformados. Isto eu afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdarem a corrupção. 1 Coríntios 16, 50. Mas João Batista não podia ser Elias, porque Elias não morreu, mas ressuscitou. Elias ter sido arrebatado numa carruagem de fogo, com cavalo e tudo, carece de lógica. Este relato pode tranquilamente ser colocado no campo da lenda, como muitas histórias da Bíblia e de outras religiões. Se João Batista não fosse realmente Elias reencarnado, Jesus não teria afirmado que sim. Quem afirmou que João Batista era Elias reencarnado foi Jesus Cristo. Ele era divino. Ele sabia, ele reconheceu Elias em João Batista. Mas aí surge mais um quarto questionamento. Na questão 150 do Livro dos Espíritos, lê-se, abre aspas, a alma tem um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera de seu planeta, e que representa a aparência de sua última reencarnação, fecha aspas.
Então João Batista não poderia ser a reencarnação de Elias, visto que no momento da transfiguração de Cristo, Elias apareceu ao lado de Jesus e Moisés como Elias, no velho corpo, e não como João Batista. Não teria ele que aparecer com o corpo atual? Esta objeção é comumente utilizada por católicos e protestantes com a finalidade de rejeitar a reencarnação do profeta Elias como João Batista. Contudo, esses antagonistas da reencarnação usam de má fé quando emitem opiniões sem o devido aprofundamento, sem abranger o conjunto da obra, fazendo afirmações superficiais, sem o conhecimento, visando tão somente encontrar incoerências no livro dos Espíritos que possam desqualificar as afirmações espíritas. O livro dos Espíritos, na questão 150, afirma que a alma, após a morte, conserva sua individualidade e jamais a perde. Metódico, Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos superiores: comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Sim, continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação. Traduzindo, os espíritos afirmam que após o desencarne, o perispírito conserva sua individualidade e guarda a aparência de sua última encarnação. No entanto, eles não afirmam que só poderiam apresentar-se exclusivamente com a aparência de sua última existência. Agora veja o que afirma o Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 6, item 100, inciso 21. Como pode o Espírito fazer-se visível? Abre aspas. O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, ao sabor do espírito. Ou seja, o perispírito, sendo sensível ao pensamento, molda-se com a maior ou menor facilidade conforme o pensamento do espírito, de acordo com sua evolução. Isso acontece devido à plasticidade do perispírito. É o que Kardec esclarece em outra obra básica da codificação, a Gênesis, quando afirma, abre aspas, algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, outras são o produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Como ficou demonstrado através do Livro dos Médiuns e da Gênesis, o espírito tanto pode apresentar-se com a aparência da última reencarnação, como também pode apresentar-se com a aparência de outras reencarnações mais antigas. Tudo depende da vontade do espírito, do seu grau evolutivo, da situação e para quem ele pretende fazer-se conhecer. Isso acontece porque o espírito tem a capacidade de moldar o perispírito conforme o seu pensamento. Por exemplo, um cego ou um amputado. O espírito pode apresentar-se assim, não que o espírito seja cego ou amputado, mas sim para se tornar conhecido por aquele que o conheceu antes do desencarne. Um exemplo bem prático para ilustrar esta questão. As roupas que vestimos, elas envolvem o nosso corpo físico. O perispírito é o invólucro do espírito. Assim como nós, conforme nossa vontade, nosso desejo, conforme a situação, o objetivo, podemos utilizar uma roupa nova ou uma roupa velha. Tudo depende da situação, mas tudo depende da nossa vontade. Assim também o espírito.
ele tanto pode apresentar-se conforme a sua vontade, com a aparência da última reencarnação, como também com a aparência de reencarnações mais antigas. Tudo depende da vontade do espírito, do seu grau evolutivo, da situação, o objetivo, para quem ele deseja tornar-se visível. Assim também foi o Elias. O espírito Elias preferiu apresentar-se na transfiguração de Jesus como Elias, como o corpo antigo. As razões são desconhecidas. Isso não impede que ele também pudesse ter se apresentado na transfiguração como corpo de João. Fica claro que Jesus afirmou com conhecimento de causa a veracidade da reencarnação. O povo que esperava um Elias em carne e osso, pois achava que o mesmo havia ressuscitado, ficou bastante perplexo com essa afirmação de Jesus. João Batista era o Elias que voltou. Jesus falava conforme o povo entendia. Por isto se explica o fato de ser aqueles povos mais acessíveis aos conceitos materiais do que espirituais. E também o fato de Jesus ensinar muitas vezes através de parábolas. Não tenho que duvidar, quem falou foi ele, Jesus Cristo. E Jesus Cristo não poderia estar enganado. Para mim, a maior prova bíblica da reencarnação estão nas palavras de Jesus. Esta objeção eu considero a mais interessante nesse contexto de João Batista ser Elias, porque existe aí a forte tentativa dos opositores da reencarnação de encontrar na doutrina espírita uma contradição que desmereça a afirmação espírita de que Jesus era realmente Elias reencarnado. Uma análise mais completa e não superficial, com certeza, enterra de vez estas ideias. Se a reencarnação fosse verdadeira, Cristo não seria o Redentor do homem. O sacrifício do Calvário seria nulo e sem sentido. Cada um salvar-se-ia por si mesmo. Logo, Jesus é quem purifica os pecados do homem, e não a reencarnação. Somos salvos pela graça. Se fosse pela reencarnação, seria pelo mérito das obras. Logo, não precisamos de reencarnação para nos salvar e atingirmos a perfeição. Precisamos tão somente de Jesus Cristo. Agora pense o seguinte: como compreender que todos foram salvos pela graça de Jesus, se no dia do juízo final, a grande maioria será condenada ao castigo eterno do inferno? Como compreender que todos foram salvos pela fé e pela graça, mas sem o mérito das obras? Pode um universitário ser diplomado médico apenas pela graça da universidade, mas sem o mérito das obras? Afinal, a salvação vem de graça ou vem pelo mérito das obras? Naturalmente que os ensinamentos de Jesus Cristo é o maior modelo de moral que o homem deveria seguir. Quem segue à risca os ensinamentos do Cristo, com certeza está semeando boas obras. A cada um conforme as suas obras, relata a própria Bíblia. O homem colhe o que ele planta. Quem semeia as obras, os ensinamentos de Jesus Cristo, com certeza ele terá a graça pelo mérito das obras, pelos atos praticados, para enterrar de vez esta ideia de que não precisamos de reencarnação para nos salvarmos, precisamos tão somente de Jesus Cristo. Eu vou colocar a questão relatada na Bíblia, em 1 Coríntios 15, 19. Abre aspas. Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. Fecha aspas. Somos os mais infelizes de todos, se acreditarmos que a nossa existência se limita a apenas uma existência única. A pluralidade das existências está evidenciada também nestas palavras. A esperança que temos em Cristo, se ela se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos, porque não teremos mais chance alguma, oportunidade alguma de evoluir e de crescer, de aprender e caminhar rumo à perfeição, tão falada pelo próprio Jesus. Se existisse reencarnação, ninguém seria condenado ao inferno, porque todos se salvariam no final de infinitas reencarnações. Não haveria inferno e Jesus estaria errado ao afirmar que no juízo final ele dirá aos maus: ide malditos para o fogo eterno. Mateus 25, 41. As visões deturpadas que se tem dos princípios fundamentais do Espiritismo provocam análises ingênuas permeadas de misticismo e intenções diversas que querem impor seu sistema religioso, negando evidências incontestáveis. E essas deturpações têm uma explicação motivada pelas ideias judaico-cristãs. Católicos e protestantes desmerecem a reencarnação, acreditando cegamente nesta concepção puramente lendária e mitológica do inferno como lugar circunscrito de tormentos eternos destinado aos ímpios. E reforçam essa premissa na Bíblia e nas palavras de Jesus. Jesus descreveu o inferno como um lugar de fogo eterno, Mateus 25, 41. De punição eterna, Mateus 25, 46. E como um lugar de tormento, fogo e agonia, Lucas 16, 23, 24. Conforme a questão 171 do Livro dos Espíritos, a lei da reencarnação se fundamenta na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, abre aspas, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento, fecha aspas. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se. Não são filhos de Deus todos os homens? Só os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Você sabia? Existem mais versículos na Bíblia falando do inferno do que do céu. Existem correntes cristãs evangélicas que falam mais em Satanás do que em Deus. Não resta dúvida que Jesus falou sim na existência do inferno. No entanto, ele falava no sentido figurado. Ele se fazia das metáforas, das parábolas, das figuras de linguagem para se fazer entender pelo povo ignorante do seu tempo. O inferno não passa de uma figura de linguagem, uma metáfora, para representar o sofrimento da alma pelas consequências dos atos praticados. O inferno é interior, está em você, não além de você. O inferno pode estar no ambicioso que não ficou rico, no rico que ficou pobre, no sadio que ficou doente, no desespero de um injustiçado. Uma pergunta para reflexão. Você que é imperfeito, que tem bondade latente, mas finita, em relação ao Pai Eterno, que sua bondade e justiça é infinita. Você como um ser imperfeito, você condenaria um filho pelo erro ao castigo eterno?
ou você lhe daria oportunidades, novas chances dele se recuperar, reparar seus erros e continuar avançando na senda do progresso rumo à perfeição? Ou você condenaria ele às penas eternas do suplício do inferno, sem nenhuma chance mais de se recuperar? Ou você daria sim a oportunidade? Se você é são, você vai dizer que daria sim uma oportunidade ao seu filho que errou. Ora, se você daria oportunidades, lhe proporcionaria oportunidades dele pagar, dele reparar os seus erros, que dirá então do Pai Eterno, que é bondade infinita e de misericórdia infinita? Deus não ia criar um lugar circunscrito de suplício para castigo do pecador. Deus quer que o pecador se regenere. Como se diz, Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. Ele não quer que nenhum dos seus filhos seja condenado. Portanto, inferno não existe senão no interior da alma. O que existe, de fato, é a reencarnação, que é uma nova oportunidade que temos, que Deus nos proporciona para que nós possamos reparar nossas falhas, evoluir e crescer rumo à perfeição. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte física, não seria essa a única balança que Deus pesa todas as ações das criaturas. A reencarnação causaria uma tendência à imoralidade e não incentiva a virtude. Com efeito, se sabemos que temos uma só vida e que ao fim dela seremos julgados por Deus, procuramos convertermos-nos antes da morte. Pelo contrário, se imaginamos que teremos milhares de vidas e reencarnações, então não nos veríamos impelidos à conversão imediata. Como um aluno que tivesse a possibilidade de fazer milhares de provas de recuperação para ser promovido. Pouco se importaria em perder uma prova, pois poderia facilmente recuperar essa perda em provas futuras. Assim também, havendo milhares de reencarnações, o homem seria levado a desleixar seu aprimoramento moral, porque confiaria em recuperar-se no futuro. Diria alguém, abre aspas, esta vida atual, desta vez quero aproveitá-la, gozando à vontade. Em outra reencarnação, recuperar-me-ei. Imagine o aluno ser reprovado logo numa primeira prova, sem qualquer chance mais de recuperar e avançar. Imagine num concurso público você ser reprovado e não poder tentar outra vez. Estamos todos submetidos à lei da evolução e do progresso. Seria uma insensatez acreditar que numa única existência a gente possa alcançar a tão sonhada perfeição que falou Jesus Cristo, quando disse, sede vós logo perfeito, assim como vosso Pai é perfeito. A reencarnação, através da pluralidade das existências, é uma nova oportunidade que temos para continuarmos avançando na senda do progresso e realizar, numa etapa seguinte, aquilo que não foi possível realizar ou concluir numa primeira prova. A reencarnação, ao contrário desta objeção, promove o aprimoramento moral, intelectual e espiritual, o que seria impossível se tivéssemos apenas uma existência terrena. Seria Deus justo em destinar seres humanos a castigos por faltas de que não se lembram nem têm consciência? Como irei me arrepender de erros que desconheço? Seria Deus justo castigando pessoas que foram criadas imperfeitas?
Aqueles que desconhecem a doutrina jamais vão saber que o esquecimento das vidas passadas só acontece quando o espírito está encarnado, pois a lembrança das vidas pregressas traria muitos inconvenientes para o espírito. Contudo, desde que o espírito desencarne, quebra-se o véu do esquecimento e todas as lembranças das existências pretéritas vêm à tona. A reencarnação não foi imposta como castigo de um Deus inclemente. Os espíritos foram criados simples e ignorantes e se instruem nas tribulações da vida corporal. Deus, que é bondade e justiça suprema, não faz felizes sem fadigas, sem méritos. Os que conhecem o caminho do conhecimento chegam mais depressa. O aflito da vida decorre da imperfeição do espírito. Quanto mais imperfeito é, mais aflito será. Portanto, Deus não impôs a reencarnação como um castigo. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as expiações e provações da vida corporal. O espírito precisa ser lapidado para se tornar puro e merecer a felicidade eterna. A vida humana é o maior bem natural que possuímos. Se a alma humana se reencarna para pagar os pecados cometidos numa vida anterior, deve-se considerar a vida como uma punição e não como um bem em si. Ora, se a vida fosse um castigo, ansiaríamos por deixá-la, visto que ninguém quer ficar em castigo longamente. Objeção puramente simplista. Reflete apenas a opinião equivocada dos opositores da reencarnação. Conforme o Livro dos Espíritos, na questão 132, Deus impõe a reencarnação aos espíritos com o propósito de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Conforme o Espiritismo, Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes e imperfeitos. Ora, se todos os espíritos foram criados simples, ignorantes e imperfeitos, então, no final das contas, toda a culpa de todo o sofrimento que tais espíritos estão sujeitos devem ser atribuída a Deus e não ao ser humano. Esta premissa do Espiritismo joga a culpa do mal em Deus. Onde está a justiça deste Deus do Espiritismo? A Bíblia relata em Eclesiastes 7:29, abre aspas, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Segundo a doutrina espírita, Deus cria os espíritos na simplicidade e na ignorância, tendo tempo e espaço para progredirem. Para que possam desenvolver suas potencialidades, necessitam encarnar num corpo material. Na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec formula a seguinte questão: qual a finalidade da reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Quando os espíritos respondem que a reencarnação tem uma finalidade expiatória, não estão querendo dizer que ela seja punitiva e condenatória. Deus impõe a reencarnação aos espíritos com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão.
Mas, para atingir essa perfeição, ele precisa passar por todas as vicissitudes da vida corporal. Nisto é que está a expiação. Compreendam que a reencarnação não é punitiva nem condenatória, mas o espírito precisa sofrer na carne todas as vicissitudes da vida corporal para atingir a perfeição. Mas aí a grande questão feita pelos opositores da reencarnação: mas por que Deus não criou os espíritos sem pecados, perfeitos? Para criá-los sem pecados, teria de criá-los perfeitos. Deus, em seus propósitos, quis que o homem evoluísse pelos seus próprios méritos. É a lei do mérito e demérito. Se já fosse criado perfeito, que sentido teria a evolução, o trabalho e o progresso? Se ele nada fez por merecer, por que continuar com a ideia de pecado se para o espírito o que vale é a lei do retorno e livre-arbítrio? Não existe o pecado, existe o bem e o mal. E o homem consciente sofrerá as consequências diretas dos seus atos e ações de pensamentos. A maldade do homem é em decorrência desta imperfeição. Prova incontestável que Deus não os criou perfeito. Ser bom ou ser mal é uma escolha do próprio espírito decorrente do seu livre-arbítrio. Não porque Deus seja culpado pelo sofrimento, nem pela maldade humana. A doutrina da reencarnação, admitindo várias mortes sucessivas para o homem, contraria diretamente o que Deus ensinou na Escritura Sagrada. Por exemplo, São Paulo escreveu, abre aspas, o homem só morre uma vez. Hebreus 9:27. Também no livro de Jó está escrito, abre aspas, assim o homem, quando dormir, não ressuscitará. Até que o céu seja consumido, não despertará, nem se levantará do seu sono. Jó 14:12. É somente uma questão de interpretação. O que morre uma vez só, realmente não morre duas vezes? É o corpo corruptível, corpo doente, desgastado. É o corpo físico. Morto, este corpo se transformará em pó e suas moléculas vão nutrir outras substâncias inorgânicas da terra. Agora, isso não é o mais importante. O mais importante é que o espírito não morre, é imortal e este vai renascer sempre, vai ressurgir, vai reencarnar num corpo novo criado para ele. Esse é o que é mais importante. Essa passagem da Bíblia, em nenhum momento ela nega a reencarnação. Morremos uma vez só com o corpo físico. Agora vamos nascer sempre como espírito glorioso, incorruptível. O espírito não morre, ele é imortal e vai nascer e vai renascer sempre num corpo novo. A ideia de juízo final e a impossibilidade da ressurreição, eu mostrei num vídeo específico. A impossibilidade da ressurreição. Assista se você ainda não viu este vídeo. É isso aí. É isso aí, meus amigos e amigas. Assim finalizamos a nossa primeira parte. Apresentamos as objeções católico, protestante e evangélica da reencarnação. Na segunda parte, vamos apresentar outras mais objeções muito importantes e a sua devida refutação. Lembro mais uma vez, aqueles que não se inscreveram ainda no canal e estão gostando desta série, inscreva-se. Esta é a motivação para que nós possamos continuar mostrando estes conteúdos aqui
para aqueles que interessam, para aqueles que gostam do tema. Até lá então, não perca a segunda parte. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.